Oi, gente, eu voltei com a segunda parte do vídeo descomplicando o hemograma. Hoje nós vamos discutir sobre a série branca e a série plaquetária. Lembrando que existe a primeira parte dessa aula, tá certo? Que já foi postado aqui neste canal. Então, se você perdeu essa primeira aula, procure e assista para compreender melhor e descomplicar de vez, né, este exame tão famoso, tão solicitado que é o nosso famoso hemograma. Então, antes de começar essa explicação maravilhosa, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, tá? Que curtam, que comentem, que compartilhem esse vídeo, tá certo? Para ajudar os outros colegas, né, no entendimento deste exame, que para muitos é muito complexo, tá certo? Então, a meta desse canal é publicar um vídeo por semana. Eu estou tentando organizar os meus horários para cumprir com essa meta, tá bom? Então, eu conto com o apoio de todos vocês. Então, gente, hoje nós vamos discutir sobre a série branca, tá? Que é a segunda parte do hemograma, e a série plaquetária, que é a terceira parte do nosso hemograma, tá certo? Então, a série branca, ela também é conhecida, né, como a série dos glóbulos brancos, tá? Então, os glóbulos brancos são células que vão atuar na defesa do nosso organismo, tá certo? Então, eles vão atuar, né, logo após a invasão, né, de algum patógeno, algum micro-organismo, tá certo? Então, são células de defesa, tá? Então, através da série branca, né, e seus componentes, a gente pode, né, sugerir a presença de infecção viral, bacteriana, verminoses ou respostas alérgicas. Então, gente, na série branca não é possível identificar qual o agente etiológico que está causando, né, uma possível doença. Não tem como saber, né, qual é a bactéria, qual é o vírus, né, qual é o agente causador desse problema. Para que isso ocorra, tá, é necessário, além de realizar o hemograma, tá, realizar as sorologias específicas, tá, como nos casos de HIV, tá certo? Então, gente, as células de defesa, né, os nossos glóbulos brancos, eles representam a nossa defesa inespecífica. Então, eles vão indicar se há resposta do nosso sistema imune ao estímulo, né, de algum agente, tá certo? Então, a gente vai chamar de leucocitose, tá? Bora aqui especificar os leucócitos, por exemplo, tá? A gente vai chamar de leucocitose quando, né, os valores dos leucócitos estão acima, tá? Acima do valor de referência. Por quê? Né? Porque é um forte indicativo para a presença de infecções, tá? E quando o valor está muito alto, ele pode ser um sinal, né, de tumores, tá? Leucocitose. Aí, gente, contrário da leucocitose, nós temos a leucopenia, tá? Que vai indicar o quê? Uma redução, tá? Uma redução das células imunes, uma redução dos leucócitos, tá? Uma redução da resposta imune, tá certo? Então, cada leucócito aumentado ou reduzido, ele pode ser um indicativo de um ou mais problemas, tá? Sendo importante, né, muito importante, especificar qual dessas linhagens, né, qual linhagem dos leucócitos que foi o responsável por essa alteração, tá? Na maioria dos casos, os responsáveis por essas alterações são os neutrófilos, tá? Que vão fazer referência à invasão bacteriana, e os linfócitos, que fazem maior referência à invasão viral, tá certo? Então, comumente, os linfócitos e os neutrófilos, eles são responsáveis pela alteração dos leucócitos. Então, gente, nas elevações, tá, no número de leucócitos, pode ser um indicativo de leucemia, tá certo? Que a gente pode chamar de câncer dos leucócitos, tá? Que existem vários tipos. Então, enquanto os processos infecciosos, eles podem elevar, né, o número dos leucócitos de 20 mil a 30 mil células por milímetros cúbicos, tá? Nas leucemias, esse valor, ele pode chegar para mais de 50 mil células por milímetros cúbicos. Então, assim, reparem que o valor desse paciente é 6 mil células por milímetros cúbicos. E o valor de referência é 3.600 a 12 mil células por milímetros cúbicos, tá? Isso significa que ainda está dentro, né, do parâmetro normal. Mas, se porventura chegasse a esses valores, né, exorbitantes, isso daqui seria, né, um forte indicativo para leucemia. E nos casos da leucopenia, né, que é uma redução no número dos leucócitos, podem ser, né, devido a lesões de medula óssea, geralmente por quimioterapia, drogas, invasão de células cancerígenas, invasão de micro-organismos, né, de um modo geral, tá certo? Então, aqui falamos sobre os leucócitos, tá, de um modo geral.
Em relação aos bastonetes ou bastões, tá? Eles são neutrófilos jovens, normalmente encontrados no sangue em quadros de infecções agudas. Então, os neutrófilos segmentados, eles são considerados neutrófilos maduros. Então, quando estamos infectados, a nossa medula óssea, ela aumenta rapidamente a produção de leucócitos e acaba lançando na nossa corrente sanguínea neutrófilos jovens e recém-produzidos. Então, resumindo, os bastonetes são neutrófilos jovens e os segmentados são neutrófilos maduros. Então, normalmente, pouquíssimos neutrófilos circulantes são bastões ou bastonetes, ou seja, jovens, tá? Então, a presença de um percentual maior pode indicar um processo infeccioso em curso. E os neutrófilos segmentados são os maduros, tá? Na fase final das infecções, praticamente todos os neutrófilos são segmentados. Então, os neutrófilos, eles fagocitam, eles matam e digerem fungos e bactérias, tá certo? Então, o aumento do número, de neutrófilos, vamos chamar de neutrofilia, tá? Que podem indicar infecções bacterianas agudas nas suas principais causas. Então, na neutropenia, que é o contrário, que é a diminuição, tá, do número de neutrófilos, pode ocorrer em casos comuns de leucemias, anemias e até mesmo em quadros de cirrose. Agora falando sobre os eosinófilos, tá bom? São responsáveis pelo combate de parasitas e alergias, tá? Então, apenas de 1 a 5% dos leucócitos circulantes serão eosinófilos. Então, a gente vai chamar de eosinofilia o aumento do número de eosinófilos, tá certo? Que pode ser o indicativo de que este paciente, ele apresenta alguma infecção parasitária, tá? Como, por exemplo, verminose, ou algum tipo de doença alérgica, ou até mesmo asma. E a eosinopenia, que é a diminuição do número de eosinófilos, pode ser ocasionada em infecções, de corrente sanguínea ou efeito de medicamentos, como, por exemplo, corticoides, tá? Então, graças, ao aumento ou à diminuição do número de eosinófilos, que será um forte indicativo de que esse paciente está sofrendo quadros infecciosos ou até mesmo quadros alérgicos. Em relação aos basófilos, são células que desempenham um papel importantíssimo na resposta inflamatória, tá bom? E na defesa do nosso organismo contra parasitas e alergias, assim como os eosinófilos que falamos agora há pouco, tá bom? Então, como exemplo, temos a reação alérgica, tá? Então, quando o nosso corpo ele é exposto a algum alérgeno, tá certo? Como poeira ou certos alimentos, os basófilos, eles liberam histamina, tá? Que é uma substância química que causa inflamações e reações alérgicas. E com isso vai provocar vasodilatação, tá? Aumenta a permeabilidade dos capilares sanguíneos e estimula a produção de muco, além de ter várias outras funções nas respostas inflamatórias e no combate a parasitas. Então, gente, o aumento dos basófilos, que é conhecido como basofilia, é um indicativo de reações alérgicas agudas e crônicas, tá? Doenças de pele, como urticárias e dermatites, e nas infecções parasitárias, tá bom? De forma mais comum, tá? E a diminuição dos basófilos, que é conhecido como basopenia, pode ser um forte indicativo de estresse agudo, reações alérgicas graves também, tá? Como a anafilaxia e o uso de medicamentos e leucemias, tá certo? Pode ocorrer a basopenia. Em relação aos linfócitos, são células que compõem a principal linha de defesa contra vírus e tumores, tá? Então, nas infecções virais, é muito comum que o número de linfócitos aumente, causando uma linfocitose, tá? Que é o aumento de linfócitos no sangue. E temos a linfopenia, que é a diminuição do número de linfócitos no sangue, tá? Então, os linfócitos são células atacadas pelo vírus do HIV, por exemplo, tá? E este é um dos motivos, da AIDS causar imunossupressão e levar a quadros de infecções oportunistas, tá certo? E é o maior motivo, tá, da linfopenia, que é a diminuição do número de linfócitos.
Gente, os monócitos são células responsáveis pela produção de mediadores inflamatórios, tá? Então, eles são recrutados para os locais que têm presença de infecções ou tecidos que foram danificados, tá bom? Então, o aumento, né, no número de monócitos, que é conhecido como monocitose, ele está associado a várias condições, né, como as infecções bacterianas crônicas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, certos tipos de câncer e na recuperação de uma infecção recente. Por outro lado, né, quando tem uma redução, né, uma diminuição do número de monócitos, tá, chamado de monocitopenia, é menos comum, tá, e pode ser observado em casos de doenças graves, nas terapias imunossupressoras, na deficiência de nutrientes, nas doenças de medula óssea e nas infecções virais. O cachorrinho começou a latir aqui no meio da minha aula. Mas vamos lá. Agora vamos falar sobre a série plaquetária, né, que é a terceira estrutura do nosso hemograma, tá bom? Também conhecido como plaquetograma, tá? É uma parte do exame, né, que avalia as plaquetas, tá? Que são células sanguíneas, né, também conhecidas como trombócitos. Então, gente, as plaquetas, elas desempenham um papel crucial, tá, na coagulação sanguínea, ajudando a formar coágulos, tá, para romper sangramentos. Então, no exame, a série plaquetária, ela vai fornecer informações sobre a quantidade de plaquetas no sangue e também sobre a sua morfologia. Gente, os valores que estão abaixo desse intervalo aqui, tá? Podem indicar um distúrbio conhecido como trombocitopenia, que é uma baixa produção de plaquetas. Então, tem um número excessivo de plaquetas, tá? Que está sendo destruído, e existe um número excessivo de plaquetas aprisionadas no baço, por exemplo. Então, as infecções pelo vírus da hepatite C, do HIV, né, podem causar, tá, a trombocitopenia. Então, gente, as hemorragias, tá, de pele pode ser o primeiro sinal de uma baixa contagem de plaquetas, como as petequias, né, que são os pontinhos vermelhos, tá, que aparecem com frequência na parte inferior das pernas, tá, e pequenas lesões podem causar hematomas, né, que são as equimoses ou púrpuras. Em relação ao aumento de plaquetas no sangue, tá, é chamado de trombocitose. Então, pode ocorrer quando há produção excessiva de plaquetas na medula óssea ou resultado, né, de outras condições, como infecções crônicas, inflamações, anemias, doenças autoimunes, remoção do baço e entre outros. Então é isso, gente. Por aqui finalizamos a nossa aulinha, tá? De Descomplicando o Hemograma. Eu agradeço imensamente a todos vocês, principalmente aos meus alunos, né? Que fortaleceram bastante, pediram bastante essas aulas e continuam pedindo. Um beijo, eu amo todos vocês. E agradecer a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, aos meus amigos, familiares. Prometo trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, agradeço demais por todo esse apoio, tá? Um beijo e até a próxima aula.